Queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação da fé que remove montanhas. Não tome partido contra Deus. É isso que muitos cristãos fazem. Realmente colocam-se contra Deus, contra a Bíblia e contra si mesmo, sem perceber isso. Não fariam dessa forma se soubessem do que se tratava. No entanto, sempre dizem que não têm fé. Assim vão contra Deus, pois quando dizem que não possuem fé, declaram sem perceber: Senhor, tu mentisse para mim. E Deus nunca mente. A palavra de Deus é o próprio Deus Todo-Poderoso falando. Deus e sua palavra são a mesma coisa. Você sabe que, se a sua palavra não presta, você também não presta. Quando a palavra de Deus ela é válida e boa, a Escritura diz que você tem fé, porque Deus é válido e bom, segundo a medida de fé que Deus reparte a cada um. Então Deus garante que Ele te deu uma fé. Romanos 12:3. Você tem uma medida de fé do tipo de Deus. Assim diz a palavra. Você tem uma medida de fé do tipo da que o Senhor usou para criar o universo, daquele que remove montanhas. Certa mulher me disse: tudo bem, mas sei que não tenho fé. Pois bem, respondi, ou você ou Deus está mentindo a respeito, pois ele diz que você tem uma medida de fé para remover montanhas. Como você vai deixar Deus operar em você, em seu favor, se tomar partido contra Ele, discordando dele? Consciente ou inconsciente, você estará do lado errado. Muitas pessoas são sinceras, mas estão sinceramente enganadas. E o fato de serem sinceras não altera o engano delas. Vamos, portanto, até a palavra e andemos à sua luz. Vamos andar pela palavra. A palavra de Deus resolve os nossos problemas. Se a palavra diz que é, nós vamos aceitar, mesmo que o coração enganoso e mau aparenta que não, ou o nosso entendimento aparenta que não, mas a gente vai aceitar a palavra e viver a palavra. Voltemos a Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Se, pois, a pessoa não tiver fé, não seria salva, pois a Bíblia declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Note que Paulo disse que a fé que salva você não provém de você mesmo, não é uma fé humana natural. Deus lhe deu fé para ser salvo. Isso concorda com o que o apóstolo afirmou em Romanos 12:3, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na leitura de Romanos, capítulo 10, você verá que Paulo fala a respeito da salvação e de como conseguir fé para ser salvo. Romanos 10:8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Note que a palavra de Deus
é chamada a palavra da fé, pois edifica a fé, cresce a fé, melhora a fé. Conhecer a palavra, estudar a palavra, vai te dar força, vai te dar fé. A palavra de Deus faz a fé brotar em cada coração aberto. Romanos 9, 10, 13 e 14. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, temos sempre que falar a palavra de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você não pode crer sem ouvir, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É assim que a fé vem, ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando, buscando a Deus. Em muitos cultos ouvimos pouco da palavra e outras coisas em demasia. É por isso que não existem muitos elementos para produzir a fé. Sempre digo às pessoas, se a pregação, a minha ou de outros pastores, não produzem fé e não a edifica em seu espírito, ou você não é fiel à palavra de Deus, ou não está escutando, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Há casos em que a pessoa estão sentadas em um culto, mas a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Estão presentes, mas não estão escutando. A pregação que não produz fé não é bíblica. Ou você não está ouvindo, está pensando em várias coisas, outras coisas, acaba viajando e não presta atenção no que está sendo dito. Muitas pregações não são da palavra. O pregador, por vezes, cita um texto bíblico e impõe a própria interpretação. E isso não edifica a fé. A Bíblia é sua própria intérprete. Procure mais versículos para comprovar determinada pregação. Um só deles não produz doutrina. A Bíblia afirma que tudo se estabelece pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19, 15, Mateus 18, 16, 2 de Coríntios 13, 1. Então sempre confirme um versículo com mais 2 ou 3 versículos. Vi até mesmo pastores tirarem um versículo das Escrituras do seu contexto e procurarem impor nele uma doutrina. Fizeram isso apesar de haver outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto, os quais poderiam ter dado um quadro nítido da doutrina bíblica. No entanto, não queriam prestar atenção aos trechos que não eram segundo a vontade dos pregadores. Temos que falar e pregar a palavra de Deus, não a nossa cabeça, não a nossa vontade, a nossa ideia. Alguns ficaram inebriados com determinados temas e os levaram a extremos, e nem eram temas importantes. Especializavam-se em assuntos sem importância, deixaram as coisas principais da palavra de Deus, tais como fé, e dedicavam-se às secundárias.
Por que a fé é tão importante? A fé é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Certo pregador me disse: sabe, irmão, faz muitos anos que estou pregando e jamais falei a respeito da fé. Por que você ensina tanto sobre isso? Respondi: porque quem jamais falou sobre a fé nunca pregou a Bíblia. A fé é a coisa mais importante da Bíblia. Você sequer pode ser salvo sem a fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é a coisa mais importante, irmãos. Temos que ler a Bíblia todos os dias, estudar, meditar na palavra, sempre falar a palavra, porque isso vai nos trazer mais fé, mais confiança no que Deus falou, vai acontecer mais milagre em nossas vidas e assim vamos estar mais e mais pertinho de Deus. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, perfeito, glorioso, fiel e verdadeiro, entramos à Tua presença, Pai, para Te agradar, Te servir, fazer a Tua vontade, Pai, fazer sempre, Senhor, a Tua vontade. Queremos sempre estar junto de Ti, não tem prazer maior do que trazer alegria a Ti com o nosso comportamento, Pai. Queremos ser sempre amor para as outras pessoas, ter sempre paz e alegria em nosso coração, passar, Senhor, a Tua palavra para os outros, Pai, para sempre Te agradar, para poder levantar e ajudar as outras pessoas. Pai, eu Te peço agora em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo agora todo o mal nessa vida. Mal, problema, miséria, tristeza, ódio, orgulho, mágoa, depressão, opressão, miséria, desemprego, dor, caroço, hérnia. Aonde tiver um mal, eu desfaço, eu amaldiçoo, eu ordeno, demônio, sai daí, eu te amarro, eu te queimo, eu quebro as tuas forças, fora, arranco você e todo o seu mal. Sai dessa vida, essa vida não te pertence, Jesus morreu por ela. Fora, sai agora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, vamos sempre estudar a Tua palavra, ler, Te louvar, Te buscar, estar sempre, Senhor, no conhecimento do Teu amor, conhecimento dos Teus desejos, das Tuas indicações, porque queremos, Pai, sempre seguir os Teus conselhos e os Teus direcionamentos, Pai. Queremos sempre ser dirigidos pela Tua palavra. Vamos sempre ler, estudar e falar dela, porque ela é a coisa mais importante do mundo, porque a Tua palavra e o Senhor são a mesma coisa e queremos o Senhor e a Sua palavra no nosso coração. Pai, muito obrigado. Amém e amém.